O que acontece com um microempreendedor individual que ultrapassa o faturamento acima de 20% ou que ultrapassa o faturamento, mas fica ali na média de 20% do estipulado pela legislação, que é de 81 mil? Fica aqui nesse vídeo que nós vamos abordar essas duas situações hipotéticas, certo? E você vai ficar sabendo quais as possibilidades que você vai ter se algum dia isso acontecer com o seu CNPJ. Antes de mais nada, vamos aqui falar um pouquinho sobre o MEI. O MEI é uma categoria simplificada, certo? Que nasceu para atender aí a formalização de microempreendedores brasileiros. Aqueles empreendedores que faturam ali até 81 mil no ano. Tem direito a contratar até um funcionário e esse funcionário tem que ter ali o seu salário estipulado até um salário mínimo. Beleza? Agora, o que acontece com esse MEI quando ele está crescendo ao ponto de ultrapassar o limite do faturamento acima dos 20%? Ou quando ele ultrapassa o limite de faturamento de 81 mil, como eu já havia falado, mas fica ali em uma margem de 20%. O que vai acontecer com esse MEI? Bom, pessoal, são duas coisas que podem acontecer com esse microempreendedor individual. Na primeira situação, onde ele ultrapassa o faturamento acima dos 20%, ele retroage a sua tributação. Infelizmente, ele vai retroagir ao início da abertura do CNPJ. Então, se você abrir o CNPJ em janeiro e nesse mesmo ano, em algum mês, você ultrapassou acima dos 20%, você infelizmente vai retroagir a tributação até janeiro e vai tributar como simples nacional de janeiro até o mês em que você se encontra. Certo, pessoal? A outra possibilidade é quando você ultrapassa os 81 mil, né? Considerando uma empresa que abriu em janeiro, claro, um CNPJ aberto em janeiro, mas fica ali em uma margem de 20%, que daria mais ou menos ali 87 mil no ano. Quando você fica nessa margem de 20% acima do limite, você não retroage até o início da abertura do CNPJ. Mas você fica obrigado a informar o seu desenquadramento para o ano posterior, certo? Você continua ali trabalhando, oferece a tributação diferenciada para fins de ISS e para fins de ICMS, né? Tem um cálculo específico que eu vou colocar aqui, a formulazinha, para que vocês fiquem sabendo como funciona esse cálculo e quais são as porcentagens, né? E aí vocês não vão ser pegos de surpresa, mas fiquem sabendo que existe a obrigatoriedade de informar o fisco e de vocês informarem o desenquadramento do MEI. Beleza, pessoal? Então são essas duas possibilidades que acontecem com o MEI, né? Quando eles estão ali acima do limite do seu faturamento. Lembrando que esse limite de faturamento de 81 mil, ele vale quando a empresa abriu em janeiro, né? E é correspondente a cada mês do ano. Então, se você abriu em qualquer outro mês que não seja em janeiro, o seu limite de faturamento não vai ser 81 mil. Vai ser o correspondente a 6.750 no mês. E é aí que muito MEI cai na pegadinha, pessoal. Preste atenção nessa dica. Quando você abre o seu CNPJ MEI em qualquer outro mês que não seja janeiro, você tem que fazer o cálculo tomando como base 6.750 ao mês, não é? Se a empresa abre o CNPJ MEI em janeiro, se você fizer essa multiplicação vezes 12, vai dar os 81 mil anual. Então é essa dica que eu tenho para passar para vocês. Se vocês têm alguma dúvida, comentem aqui embaixo. Não esqueçam de dar like aí no vídeo e se inscrever para mais novidades. Alguns passos que você deve tomar aí quando vocês passarem por uma situação dessa, né? Então, vocês vão realmente primeiro confirmar se vocês estão enquadrados em alguma dessas situações, né? Vão verificar em qual dessas situações vocês estão, certo? Lá no próprio portal do Simples Nacional, no site da Receita lá, você vai fazer o desenquadramento da sua empresa. E aí vocês vão ter que ter um pouquinho mais de atenção, porque vocês vão agora se enquadrar em regras para
para microempresas e não mais para microempreendedores individuais. Essas regras para microempresas incluem demonstrativos diferentes a ser elaborados pelos contadores, inclui obrigações diferentes a ser enviado pelos contadores aos fiscos, certo? Aproveitem essa situação para vocês fazerem um planejamento mais a fundo do seu negócio, não é? E procure sempre a ajuda de um profissional para que ele dê o direcionamento correto ao seu negócio. Lembrando que o imposto que você antes pagava em uma única guia, agora vai ser baseado no seu faturamento, se vocês optarem por ficar no Simples Nacional. Como é que vocês vão fazer essa opção? Após o planejamento, beleza? Eu espero que essas dicas tenham ajudado.